é das matérias básicas. Então essas 5 aqui, isso aqui a gente pegou o estado da Receita Federal, da FRF, e classificou aquelas matérias da Receita Federal nesses 3 grupos. Então, são nossos exemplos, são da Receita Federal. Contabilidade geral, direito tributário, constitucional, administrativo e português. Quais são as características dessas matérias? São matérias que caem em tudo quanto é concurso fiscal, né, para começar. Depois, são muito conceituais. Então, por causa disso, você vai levar muito tempo para você aprender. Você não vai conseguir aprender contabilidade em 3 semanas. De repente, você consegue aprender a legislação do ISS em 3 semanas. Mas contabilidade, você vai precisar de mais tempo. Porque o seu cérebro tem que deixar aquela informação assentar, tem que assimilar aquilo. Então, é complicado. Você vai ter que começar a estudar essa matéria bem no comecinho, com muita antecedência. Então, apesar do que acontece, as questões de prova, geralmente, como a gente falou, exigem um conhecimento muito profundo. Então, você tem que saber muito, mas muito mesmo de direito tributário para conseguir acertar, sei lá, 70% de uma prova da história da Receita Federal. Mas não é só ter lido o livro de direito tributário. Você tem que ter lido o livro, você tem que ter lido a legislação, muitas vezes CTN, a Constituição, tem que ter feito muita prova, muita questão antiga, e tem que ter feito curso com um professor bom. Né? Agora, isso aí é o seguinte, a mesma matéria sendo desse jeito, sendo cobrada com um grau de profundidade tão grande, os caras que passam nesse concurso, eles acertam 80% às vezes. Você pega lá a lista dos caras que passaram na Receita, você vai ver quanto o cara fez de contabilidade. Pô, o cara fez 80%. Quanto o cara fez de português? 75%. Pô, mas como, né? Estava tão difícil a prova. Mas porque é o seguinte, os caras estudam essas matérias com tanta ênfase, durante tanto tempo, que mesmo que a prova seja difícil, eles conseguem bem. Então, essa tem que ser sua meta. Você tem que conseguir mais ou menos esse resultado nessas 5 matérias. Por causa disso, essas matérias vão consumir a maior parte do seu tempo de estudo. Ou seja, eu fiz uma estatística, eu anotava todas as horas de estudo que eu fazia, né? E aí eu cheguei à conclusão, depois de todos os concursos que eu fiz, que 60% ou mais do meu tempo de estudo total foi gasto só nas 5 matérias. E nas outras 20 matérias que eu estudei, eu gastei só 40% do meu tempo. Né? Isso é uma coisa que tem que ter na sua cabeça. Porque às vezes você fala, pô, mas eu não estou gastando muito tempo com contabilidade. Não está, é assim mesmo. Mas não está. Agora, falar das matérias secundárias. Né? Uma coisa que eu esqueci de falar. As matérias básicas, elas têm um peso muito grande na prova. E elas são a diferença entre um cara que é novato e um cara que é macaco velho de concurso. Né? O cara que começou a estudar 3 meses antes da prova, qual é a diferença dele para o cara que está estudando há 2 anos, 3 anos? São as matérias básicas. Porque essas matérias ele consegue aprender aqueles 3 meses, de repente, se o cara for maluco, estudar 13 horas por dia. Mas as matérias básicas ele não consegue, pelo menos não tão bem como o outro cara. Então, o que acontece? Eu falo que o que te aprova no concurso são as matérias básicas. As outras, todo mundo vai conseguir aprender naqueles meses antes da prova. Mas aquilo que vai te garantir a sua vaga é a matéria básica. Né? Agora, já não acontece isso aqui com as matérias secundárias. São essas 5 aqui que eu coloquei. Estatística, matemática financeira, sem querer diminuir o Sérgio Carvalho, né? Mas é o seguinte, né? Informática, inglês e economia. O que é a característica dessas matérias? É o seguinte, porque o peso dela na prova não é tão grande que nem contabilidade, tributário e funcional. Então, essas matérias são matérias que você vai ter que estudar. Só que você não vai precisar acertar, assim, estudar durante tanto tempo como as matérias básicas. Você vai estudar essas matérias, mas assim, tendo como meta acertar 70% da prova, né? Porque é mais ou menos isso que o pessoal faz. Mas são matérias que assim, você também não pode deixar de lado. Por quê? Porque ela pode te eliminar no concurso. Ela não vai te garantir a aprovação. Se você gabaritar, por exemplo, todas as matérias, quer dizer que você vai passar? Não sei, porque depende. O peso delas não é tão alto assim. Mas se você não estudar elas, então por isso faça para o Sérgio Carvalho, você não vai passar no concurso. Né? Elas servem para a maioria dos concursos fiscais, não caem em todos, mas caem em quase todos. E aqui, ó, o que a gente falou. Logo depois, se você chegar num nível muito bom de conhecimento das matérias básicas, naquele ciclo básico, aí você coloca no seu ciclo essas matérias aqui. Né? Agora as matérias específicas. Então, as específicas, qual é a característica delas? Elas só servem para um concurso. Então, para começar. Então, são essas 5 aqui, essas 4 na prova da Receita Federal. Comércio Nacional, EDIPES, Previdenciário e Finanças Públicas. Finanças Públicas até que não é uma matéria específica da Receita, mas eu coloquei aqui porque é o seguinte, ela, do jeito como ela é cobrada, ela não cai em todo o concurso com tanta profundidade assim. Agora no ISS vai cair. A mesma Finanças Públicas da Receita Federal. Mas isso é difícil. Geralmente cai só uma pinceladinha, assim, quando cai um concurso de ICMS, né? Então é o seguinte, elas são matérias menos conceituais e mais decorativas. Então você consegue aprender ela em pouco tempo. Isso aqui é
é importante. Por quê? Porque uma dica que eu dou, desde para estudar essa matéria na reta final, quando a prova estiver perto, bem depois, assim, sei lá, quando tiver perto de sair o edital, ou se não der, só depois do edital. Por quê? Não é o que eu falei da antecipação, mas se não der, se não conseguir, você deixa para depois do edital. Por quê? Você consegue aprender em pouco tempo de preferenciário. O Alexandre, ele foi um dos únicos pessoas do Brasil que conseguiu gabaritar a prova de preferenciário. Eu não consegui na receita. Ele ficou 15 questões. E ele estudou essa matéria 3 semanas antes da prova. Antes 3 semanas antes da prova, ele nunca tinha visto isso na vida. Então, isso é possível. Porque uma coisa eu tinha que tirar mais. Não. Porque a matéria é assim, né? Quer dizer, às vezes o cara assim, você consegue ter uma metodologia séria, então ele consegue aprender ali em pouco tempo. E passar na frente, às vezes, de cara que estudou previdenciário aí, 5 livros diferentes, estudar os INSS, né? Que foi o caso dele. Então, o que acontece? Também, o desempenho das pessoas é mais ou menos uniforme, porque todo mundo começa a estudar essas matérias ao mesmo tempo. Então, o que você tem que fazer? Você antecipa o máximo possível nas outras matérias, as bases intermediárias, para que na reta final você consiga estudar só as matérias específicas. Aí você vai conseguir um diferencial para aquela outra pessoa que teve que, na reta final, estudar um pouquinho da específica, um pouquinho da base, um pouquinho disso aqui, né? Não. Isso aqui, essa pizza, é a distribuição do meu tempo de estudo para a Receita Federal, ICMS, computando tudo que eu estudei. Quanto que eu gastei com as matérias básicas? Tudo isso aqui, mais 60,1%. Né? Aqui, as secundárias, a parte roxa, e as específicas, a parte branca. Né? Então, isso aqui é para você ter bem em mente que você vai ter que gastar a maior parte do tempo de estudo com matéria básica, não tem jeito. E que o grau de conhecimento que você vai ter nessas matérias tem que ser muito maior do que nas outras. Aqui, esse slide fala o seguinte, você tem que ter em mente, você não precisa gabaritar as provas para você passar no concurso. A gente fez uma estatística, qual que é a nota que você tem que tirar para passar em qualquer região do Brasil, nos 3 concursos fiscais que aconteceram recentemente, né, os mais importantes. Na Receita Federal, se tivesse 67% de acerto, você conseguia passar em qualquer região do Brasil. Até no Rio de Janeiro, que era onde o pessoal tinha mais medo, né? Porque tinha muito carioca, por exemplo, puro, não sei o que e tal. No final nem foi a nota mais alta, né? Aqui a Fiscal de Renda de São Paulo, 58% com nota baixa, porque a prova foi muito difícil, foi assim, uma coisa do outro mundo mesmo, né? E Fiscal do Trabalho, 66% de acerto. Então, quer dizer, se você conseguir fazer aquilo lá, 80% na básica, 60%, 70% na intermediária, e sei lá quanto na específica, ou quanto der, né? Você vai conseguir passar, porque você não precisa tirar uma nota de 80%, 90%. Isso aqui que a gente precisa mostrar. Né? Isso aqui, esse slide é o seguinte, eu tive ideia de falar disso aqui, porque é o seguinte, eu tinha um amigo, quando eu ia estudar, ele estudava assim, ele pegava o livro de direito funcional, ele lia o livro do começo até o final. Aí quando chegava no final, ele pegava e voltava para o começo. Aí lia de novo. Aí lia o livro 5, 6, 7, 8 vezes. Aí eu falava, pô, mas espera aí, você vai estudar sempre do mesmo jeito a matéria? Né? Não, vou estudar, tá. Mas o que acontece? O estudo dele, ele não está obedecendo isso aqui. O seu estudo, ele tem que ter fases diferentes. Em cada fase, você vai dar prioridade para uma coisa. Na fase inicial, que é a fase 1, o seu estudo vai ser conceitual. Então, aí sim, você vai pegar o livro de direito funcional, você vai ler o livro, vai fazer resumo, você vai fazer mapa mental, você vai fazer curso de teoria da matéria, né? E você vai fazer exercício também, mas vai ser pouco, vai ser só que eles estão lá no meio do livro, eles de fixação mesmo. Mas depois você chega no final dessa fase, você, beleza, agora eu já dominei a parte conceitual da matéria. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar para a segunda fase, que é começar a conhecer as questões de prova da sua banca examinadora. Isso aqui é o seguinte, você vai ter que pegar um livro de questões comentadas. Ou se não tiver, você mesmo vai ter que começar a comentar as questões. E aí, os exercícios vão passar a ocupar cada vez mais o seu tempo. Vai ocupar, na segunda fase, 70% do seu tempo. Né? E então você ainda vai fazer as questões de prova, aí você vai ver que, às vezes, quando você achava que você sabia, só que quando você vai pegar a questão de prova, você fala, pô, não sabia isso, eu não tinha entendido isso aqui. Né? Às vezes você sabia o negócio, mas você não sabia, pô, qual que é a posição do exame. Então você vai começar a ver isso aí na segunda fase. Aí você vai fazer o seguinte, você vai chegar a um ponto também que você já leu o livro de questões comentadas inteirinho, já fez, um monte de provas, só que aí você vai precisar de uma outra coisa, que é velocidade. Porque no máximo você sabia a matéria, na hora da prova tem que ser rápido. Então é a terceira fase. Então, vai treinar velocidade e você vai tentar deixar todo aquele conhecimento que você adquiriu automático na sua cabeça. Quer dizer, você vai virar um robozinho, você chegar na prova lá, vai ver aquele monte de questão, você tem que sair marcando X sem pensar. Esse aqui é o seu objetivo na terceira fase. Como é que você consegue isso?
Você vai pegar um número absurdo de questões de provas antigas, exercícios de simulado, tudo que você conseguir arrumar, e não precisa ser comentado, porque você já sabe o comentário, você já sabe a explicação. Pode ser só com gabarito, e você vai pegar a legislação, que você tem que decorar. Então você vai fazer os exercícios com a legislação do lado, e você vai treinar, fazer simulado, treinar a velocidade das questões. E aí os exercícios vão ocupar 100% do seu tempo. Agora, será que vale a pena fazer tudo isso para todas as matérias? Lógico que não. Vale para as matérias básicas, né? Chegar até a fase 3. Nas matérias intermediárias, sem querer sacanear o seu trabalho, eu acho que vale só até a fase 2. Porque você não tem que ter uma média tão alta de aceito nessas matérias como nas matérias básicas. E nas específicas depende. Depende da relação custo-benefício. Quanto aquela matéria vai te dar de pontos, né? Vamos supor, direito previdenciário, é uma matéria que é só... Se você souber tudo que está lá no decreto da Previdência, você garante que você está 80%, 90%? Garante. Porque não vai cair nada que não está lá. Agora, comércio internacional, não. Pode cair um troço que está totalmente lá, sei lá, o cara vai tirar lá do treinador, do livro do cara. Então é o seguinte, analisa a relação custo-benefício, peso da disciplina, para você ver até que ponto vale a pena chegar na matéria específica. Agora... O bom de ser o 49º é que a gente pode aprender com o primeiro, né? Bem, pessoal, como é que você faz para se preparar depois do edital, que é a fase que a maioria está aqui, né? Como é que você poderia fazer... Não, desculpa. Preparação antes do edital. Use e resume o mapa mental. Se possível, leia o livro do Alex Viegas, O Manual de um Compulseiro. É muito bom esse livro. É esse livro aqui, não sou eu, tem gente que confunde Alex Meirelles com Alex Viegas. Por favor, depois eu queria saber quem é o 49 da lista de presença que ganhou esse livro aqui de presente. É uma excelente forma, esse livro aí, ele vai te dar muita ideia de como é que você faz resumo, como é que você faz mapa mental. Isso é para uma fase mais antes do edital mesmo. Para quem sabe resumo? Todo mundo sabe. Você vai rever aquilo ali rapidinho. Tem gente que leva um livro debaixo do braço para tudo que é canto. Vai para o médico, vai para a fila do banco, fica parado no engarrafamento aqui em São Paulo olhando aquilo. Não faz isso não, pessoal. Leva um resumo. É muito mais fácil você absorver a informação do resumo do que